Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro Flipchart Fridays de 2019 e hoje eu vou falar com você sobre as 9 tendências para outbound marketing em 2019. Eu e o André aqui do nosso time paramos para estudar e entender o que é realmente tendência no mundo de outbound em 2019, especialmente para o mercado brasileiro. Você vai ver aqui que das 9 tendências, 8 delas derivam da nossa primeira, que é uma queda nas taxas de conversão. Isso aqui é uma tendência muito simples de se explicar, que já é observada no mercado americano há algum tempo, né? Basicamente, se métodos, técnicas de venda, de prospecção, de marketing vão sendo repetidas, vão sendo replicadas por um número grande de empresas, existe naturalmente uma saturação na abordagem, né? Então, o seu prospect está sendo prospectado por você, pelo seu concorrente, por uma outra empresa, por uma empresa que vende um outro produto para outra frente. Então, todo mundo começa a fazer outbound. E se todo mundo segue um mesmo modelo de abordagem, você naturalmente está saturando. Outro dia eu vi, inclusive, um pessoal, gestores de marketing no LinkedIn, reclamando da abordagem dos SDRs que vendem soluções de marketing. Isso é um reflexo claro de que o outbound vai ter uma queda nas taxas de conversão ao longo de 2019. E você vai ver que as outras tendências são justamente pensando em como melhorar essa situação. Então isso aqui vai acontecer, sua conversão vai diminuir. O que é o principal insight dessa primeira tendência aqui? Você precisa olhar com mais carinho para a sua taxa de conversão. Você não pode mais entender qual é a sua taxa de conversão, você tem que procurar controlar ela. Você tem que entender como melhorar a sua taxa de conversão. Em 2019, só aumentar o volume no topo de funil não vai funcionar. Você precisa melhorar a sua taxa de conversão. Segunda tendência para 2019, enriquecimento de dados. Muito simples observar essa tendência. A gente tem cada vez mais players de tecnologia e startups fazendo um ótimo trabalho na frente de enriquecimento de dados. Isso foi um fenômeno que aconteceu no mercado de marketing americano nos últimos 2 anos, onde as plataformas de automação de marketing começaram a se entregar ainda mais com plataformas de enriquecimento de dados. Então hoje, se você usa um HubSpot, por exemplo, você vai ver que ele puxa muito mais dados além do que somente o que o lead preencheu no formulário. Isso reflete uma abundância de informação que a própria internet fornece. Você consegue pesquisar mais sobre o seu lead. Existe mais informação sobre o seu lead que você consegue municiar o seu vendedor para usar isso dentro de um contexto, melhorando sua abordagem, melhorando suas conversas. Então, enriquecimento de dados vai ser uma tendência e eu acredito que grandes empresas de tecnologia vão investir muito nisso. CRMs, plataformas de engajamento de vendas, plataformas de outbound, etc. Terceiro elemento muito importante, tendência para 2019, gravação de calls e mais treinamento, mais roleplaying em times de outbound. Esse aqui é um ponto muito importante. Você não vai poder mais apenas monitorar a sua performance. Você precisa encontrar mecanismos para controlar a sua performance. E a gente acredita que gravar calls, ouvir exatamente o que seus vendedores estão falando, para conseguir afiar o discurso de todo mundo, afiar as técnicas dos vendedores no modelo de treinamento via roleplaying, vai ser chave para que você esteja no controle da sua performance. A gente viu que em 2018 a Gong.io estourou como plataforma de vendas, que é uma ferramenta que grava as suas ligações e tem um mecanismo, elementos de inteligência artificial que produzem insights sobre como treinar vendas. Então, Gong, muito obrigado por esse insight, porque vocês vão ser tendências em 2019. Quarta tendência, diversificação de canais. Isso aqui é algo que a gente já fala há algum tempo. No report que a gente lançou ano passado, a gente viu que cadências mistas que utilizavam touchpoints em múltiplos canais, seja e-mail, LinkedIn, mídias sociais, telefone, convertiam 4 vezes mais do que cadências que usavam só e-mails. Eu acho que em 2019, todo mundo vai ter uma cadência mista. A cadência simples vai morrer em 2019. Isso é naturalmente um reflexo da Omnichannel Experience, que é uma tendência global em qualquer tipo de empresa. Varejos trabalham muito com canais Omnichannel,
próprio setor de e-commerce, enfim, você tem hoje mecanismos, canais de comunicação para ser mais efetivo no contato com seus leads, no contato com seus prospects, né? Então, esse vai ser um ponto muito importante que conecta com a nossa tendência número 7, tá? Tendência número 5, ICP vezes 2. O que eu e o André quisemos dizer com isso? Que para 2019, você tem que ir além de apenas definir o seu perfil de cliente ideal. Você tem que entender exatamente o que é o perfil de cliente ideal. Você precisa ir mais a fundo no perfil de cliente ideal. Você precisa fazer 2 vezes. Porque no final das contas, o seu concorrente também sabe qual é o perfil de cliente ideal e vocês estão convergindo muito. Você precisa entender mais a fundo as dores do seu perfil de cliente ideal para que você consiga comunicar e conversar com o seu lead de maneira muito mais efetiva. Tá? Se você for simplificar, lembra, o seu concorrente está fazendo a mesma coisa. Em 2019, os seus concorrentes vão fazer outbound. Então, se você não fizer um double down, se você não for aprofundado no seu ICP, você vai deixar dinheiro na mesa, tá? Um outro elemento que é muito próximo do ICP é você entender exatamente qual que é o perfil de empatia, qual que é o mapa de empatia para você conectar com seus ICPs. Né? Então, esse aqui é um frameworkzinho do John Barrows que é excelente. Né? Então, eu estou comunicando com alguém que está acima da linha de poder, né? É o tomador de decisão, é um CEO, é um C-level, é um diretor. Esse cara, ele não quer saber como que eu vou melhorar a eficiência dele no dia a dia, quanto tempo ele vai ganhar não tendo que fazer relatório manualmente. Ele está interessado em como que ele vai reduzir os riscos no longo prazo, como que ele vai diminuir os custos no médio e curto prazo e como que ele vai aumentar a sua receita, tá? Então ele pensa no futuro e ele procura uma experiência que vai trazer prazer. Você precisa vender algo que vai trazer prazer para ele no futuro, né? Já se você está prospectando um analista, alguém que dentro da sua jornada de compra, de repente até vai passar por um próximo estágio de vendas, você está falando com um cara que está abaixo da linha de poder e esse cara, ele sente qual que é a dor dele hoje, ele sente qual que é a dor dele ontem, de ter um processo muito manual, de ser muito pouco eficiente no dia a dia, de não conseguir fazer o bom trabalho que ele quer fazer, empenhar para conseguir uma promoção ou então para conseguir crescer na carreira profissional. Né? Então esse aqui é um elemento muito importante. Você precisa mapear melhor a empatia do seu ICP. Sexta tendência, active listening ou escutativa. Mais um reflexo de que está cada vez mais vender, está cada vez mais competitivo fazer outbound. Tá? O active listening é basicamente um modelo onde você consegue garantir que o seu vendedor está mais focado em fazer uma própria venda consultiva. Ele está mais concentrado em escutar, está concentrado em desenvolver uma conversa melhor com os seus leads. Né? A Drift falou muito de fazer conversas, a Gong fala muito sobre fazer conversas e o John Barrows, que é o nosso principal guru de vendas que a gente acompanha, fala muito sobre escutativa. Então você, gestor de outbound, não pode desprezar isso. Tá? São 5 os elementos de escutativa que você precisa prestar muita atenção. Primeiro é você, né? Mas não necessariamente em como você escuta. Tá? São 3 pontos importantes no você. Primeiro, atenção. Então você está realmente tendo atenção quando você conversa com o lead? Mas você está realmente escutando o que ele está falando? Você está se escutando? Você está escutando o que você está falando? Você não está falando demais numa ligação? Tá? Então o primeiro ponto é ter atenção sobre o que você está fazendo. O segundo ponto é foco. Né? Eu entro naquela reunião, eu tenho realmente foco. Né? Eu elimino as distrações. Né? E a distração é naturalmente o terceiro ponto. Né? Eu consigo trabalhar bem com essas distrações? Eu consigo eliminar elas do meu caminho? Tá? Então o primeiro ponto é você estar mais focado, mais concentrado na sua reunião. Segundo ponto, conteúdo. Eu estou conseguindo absorver o conteúdo que o lead me passa? Contexto. Eu estou entendendo o contexto em que esse conteúdo está sendo aplicado? Estou entendendo a situação do meu lead? Eu estou entendendo o contexto de como a minha solução consegue ajudar aquele lead? Como que o problema dele se desdobra? Né? O não dito é basicamente o que está entre o contexto e o conteúdo. Né? Que elementos que o seu lead não está te falando, mas que você consegue implicar daquele cenário?
né? E que de repente você consegue falar isso para ele, isso gerar um insight para o seu lead, e aí ele te enxerga como autoridade e você está realmente conseguindo gerar valor para ele numa ligação, né? E por último, o significado, né? Que é a soma desses 3 últimos elementos. Tá? Então eu consigo entender o que o lead está me falando, eu consigo entender bem o que o contexto, né, que o meu lead está inserido, e o não dito eu consigo perceber as minúcias e detalhes da minha conversa, e aí realmente estou tendo uma conversa produtiva com o lead e ele vai caminhar na minha jornada de vendas. Tá? Escutativa é muito importante. 7ª tendência, ganhando da distração. Tá? Isso aqui já é tendência há muito tempo. A gente sabe que com o volume de informações do dia a dia de hoje, as informações pequenas elas vão se perdendo e as pessoas vão se distraindo cada vez mais. Então um bom processo de outbound, né, que vai passar por mandar e-mail, fazer ligações, precisa ser ainda melhor. Tá? Então se você teve uma call com o seu lead, você precisa sair da call, já mandar o e-mail para ele, já fazer a champion letter, já fazer a ponte com o seu closer. Você precisa controlar melhor como está a conversa com o seu lead, garantir que ele está engajado, né? Porque um dia que você espera, ele já não lembra de você direito, né? O André até comentou comigo um dado muito importante, né? Pessoas que estão passando por um novo treinamento, que estão absorvendo novas informações, costumam esquecer 70% dessas informações no dia seguinte. Imagina o lead que você prospectou hoje, que ficou empolgado, se você deixar ele esfriar. Tá? Então a tendência sobre a distração é que os leads vão esfriar mais rápido. E se você não controlar melhor o seu processo, não mandar melhores e-mails, não conseguir conectar de verdade com o seu lead, não engajar ele ao longo da jornada, você vai deixar dinheiro na mesa. A 8ª tendência é puxando até um pouquinho mais para o inbound do que outbound. Mas técnicas de prospecção nunca foram tão importantes. Assim como o outbound, o inbound também possui quedas globais nas taxas de conversão, nas taxas de conexão. O lead que levantou a mão para você hoje, ele já levanta a mão no seu site e já levanta a mão no site do seu concorrente. Então, se você não tiver skills de prospecção, de conexão para conseguir o contato com esse lead, você vai perder ele. Tá? O lead ele converte hoje, se você demora para atender ele já se distraiu, ele nem lembra do que ele queria comprar. Tá? Então, técnicas de prospecção vão ser importantes, né? O próprio time da Rock Content, no ano de 2018, evoluiu muito em como que o time prospectava, como que o time conectava com as leads. A gente até recebeu um feedback bem legal deles de como que eles estavam usando as nossas técnicas de outbound para melhorar o processo de conexão inbound. Tá? Então, isso aqui vai ser muito importante. E por último, meus amigos, be a hustler. Sempre. Quando todo mundo tiver ido embora, faça mais uma ligação. Você viu que o nível está subindo, o sarrafo está subindo. E todas essas tendências passam sobre como você consegue ficar ainda melhor para ultrapassar esse sarrafo. Em 2019, a gente vai elevar o sarrafo do nosso conteúdo e o Flip Chart Friday vai ajudar a acabar com essa tendência aqui e fazer com que você tenha um excelente ano em vendas. Um abraço e bem-vindo a 2019.